pouquinho aqui. Eu vou explicar mais ou menos qual que é a minha ideia aqui no nosso workshop. E como é um workshop, eu quero trazer uma coisa mais mão na massa aqui, da gente construir as coisas junto. A gente vai, então, falar um pouco das partes teóricas, um pouquinho, mas a ideia é o seguinte, a gente construir as coisas juntas e construir aqui nossas redes neurais, porque é o objetivo aqui do Keras, do TensorFlow, eu vou falar um pouquinho deles aqui. Mas claro, se tiverem alguma dúvida, tiverem alguma coisa para comentar, mandem no chat, a gente vai conversando durante o tempo. E para quem ainda nunca fez aqui, nunca mexeu com TensorFlow ou com alguma coisa assim, a gente vai estar utilizando o Colab. Eu abri até um Colabzinho aqui, a gente vai construir nosso código aqui juntos. Então, se vocês não tiverem uma conta ainda no Colab, entrem aí no Google Colab, e a gente vai colocar aqui, vai criar junto. Então, depois, claro, depois desse material aqui, eu vou disponibilizar para vocês, e, enfim, vocês não precisam necessariamente acompanhar a gente escrevendo código, mas é interessante, legal. Mas, de qualquer jeito, no final, eu mando esse material para vocês, o que a gente construiu aqui. Legal, beleza. Vamos começar, então. Como eu disse, esse workshop aqui ele vai ser necessariamente sobre o Keras, mas não tem como falar do Keras sem falar do TensorFlow. Então eu vou falar um pouquinho dos dois e como a gente usa os dois. Como a gente está vendo aqui no mesmo... o Keras é uma biblioteca escrita em Python mesmo, e ela foi desenvolvida basicamente para a gente conseguir fazer implementações rápidas de redes neurais. O foco dela é redes neurais, o foco do TensorFlow é redes neurais, então se você estiver buscando algum outro tipo de forma de inteligência artificial, é bom dar uma olhada em outras bibliotecas. O Keras e o TensorFlow eles são mais otimizados para redes neurais, de todos os tipos. Tem as redes neurais profundas, as convolucionais, as LTSM, os transformers, enfim, tudo isso daí eles conseguem trabalhar bem. Mas a gente vai começar aqui do início, como é uma introdução, a gente quer partir bem do início. Então, beleza. O Keras, ele é basicamente uma API de alto nível, então a gente consegue controlar por ele. Ele faz um encapsulamento do TensorFlow. Então, o Keras, ele usa o TensorFlow debaixo do pano. Então, a gente precisa falar TensorFlow aqui. E, basicamente, para a gente conseguir usar o Keras, ele vem direto do pacote do TensorFlow, que é isso daqui. O TensorFlow é do Google, para quem nunca viu o TensorFlow, nunca ouviu falar. Ele é do Google, então ele é criar modelos de machine learning com nível de produção com TensorFlow. É uma API do Google. Justamente para criar redes neurais. Então, o Keras, por debaixo dos panos, ele está usando um TensorFlow. Então, tudo que a gente estiver fazendo aqui, a gente consegue fazer no TensorFlow, só que no Keras tem um nível de abstração um pouco maior, então fica um pouco mais amigável de fazer alguns experimentos ali rápidos. A gente quer testar alguma coisa mais rápido, um conceito que a gente... eu acho que dessa forma, construir a rede dessa forma aqui, pode ser que melhore, a gente faz uns testes rápidos, consegue fazer no Keras com muito mais facilidade. Beleza. Se você não estiver usando o Colab, para você instalar o Keras aí no seu Python, no seu gerenciador de pacotes do Python, é só dar um pip install TensorFlow e aí ele já vai vir o Keras junto. E aí a gente já consegue começar a mexer. Legal. Aí, o que a gente vai fazer nessa primeira parte aqui do workshop? A gente vai dar uma breve análise de um conjunto de dados. O conjunto de dados que a gente vai mexer vai ser esse daqui o Fashion Minist, que é um dataset já do próprio TensorFlow aqui, que a gente consegue brincar. Mostrar um pouquinho ele para vocês aqui. Opa, já estava aberto aqui. Esse daqui que é o dataset, então ele é de roupa, então a gente tem bastante roupas aqui. Se não me engano, são 10 tipos de roupa diferente, só que são várias imagens de roupa aqui. E aqui embaixo tem o que significa cada roupa. Então, a label 0 é shirt, label 1 trouser, enfim, esse tipo de coisa. E são bastante imagens aqui que a gente vai trabalhar. Beleza, vamos começar então já a escrever código para a gente já ter alguma coisa para a gente começar. Para começar, como eu disse, é interessante a gente já começar aqui importando o TensorFlow. Justamente porque é dele que a gente vai usar o Keras. Então, tipo, from TensorFlow Keras. Beleza. Rodando aqui rapidinho, a gente já consegue, só para ele conectar aqui,
A gente já tem... Vamos ver se ele tá aí, não acontece nada. Beleza, já importou, já tá bonitinho. Dele, a gente vai pegar aquele dataset lá. Então, vamos lá pegar o dataset, o Fashion Minist, para a gente já ter alguma coisa mais visual aqui. Beleza. Aqui a gente consegue puxar, vamos lá uma... se tiverem alguma dúvida aqui em alguma sintaxe do Python, depois podem perguntar, mas basicamente eu só estou importando as coisas que estão dentro do, do dataset. Beleza. Se não me engano é assim. Vamos ver se ele já consegue puxar. Beleza, ele conseguiu puxar. Só vamos dar uma olhada se ele conseguiu puxar tudo aqui. Vou dar um shape para a gente ver justamente o que a gente está conseguindo ver aqui. Beleza. Como eu disse, são 60 mil peças de roupa, basicamente, que a gente vai estar trabalhando. E eles, como são uma imagem, ele está dividido em 28 por 28. Então, quer dizer que são 68 mil peças de roupa com 28 por 28. Então, uma imagenzinha pequenininha de 28 pixels por 28 pixels. E é nela que a gente vai trabalhar. Então, o nosso objetivo é a gente conseguir detectar, classificar essas peças de roupa, qual que é a peça de roupa, enfim, com essa análise aqui, a gente conseguir classificar essas peças de roupa. Legal. E como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos exibir primeiro nessas peças de roupa. Deixa eu dar uma exibida aqui. Essas peças de roupa. Eu vou só dar uma printada. Eu vou usar o Matplot para a gente conseguir só ver as coisinhas. O Matplot eu não vou falar muito dele aqui, mas ele é para a gente conseguir dar uma olhada ter uma visão mais gráfica. Eu vou deixar ele em cinza, ele fica, ele fica mais bonitinho. Só deixa eu colocar o código aqui que a gente já conversa mais. E claro, se estiverem copiando aí, podem ir copiando, depois a gente vai conversando mais. Bruno, você pode dar um pouco mais de som? Ah, sim, desculpa, por questão gente. que... Acho que agora conseguem ver melhor, conseguem? Aham. Beleza. Obrigado aí. Boa. Eu vou exibir umas 10 imagens aqui, só pra gente... deixar um pouquinho maior. Beleza. Vamos lá. Para cada imagem, vou pegar o X, geração X, só para a gente conseguir pegar o número aqui, a gente vai dar um reshape rapidinho. Show. Index. Vamos ver se isso daqui já funciona. Para a gente conseguir... Opa, calma aí. Image index. Aqui. A gente dá uma olhadinha. Beleza, a gente já está conseguindo ver as roupas aqui, então a gente conseguiu importar certinho. Só vou colocar o nome das coisas, senão a gente não... Senão fica mais difícil para a gente dar um set title aqui. Aí, para a gente pegar os nomes, a gente vai ter que fazer o seguinte. Porque se a gente colocar aqui o iTrain, só conversando um pouquinho sobre esse dataset, se vocês forem mexer depois, esse dataset, a classificação dele é justamente o próprio número. Então, para a gente conseguir pegar um número mesmo, é justamente esse label aqui, que é o 0, ele transforma em shirt top aqui. Aqui, por exemplo, isso aqui, uma shirt. Para a gente pegar os números, eu separei aqui esse negocinho aqui, um classification name, só para a gente conseguir ter os nomes mais fáceis. Eu vou colocar isso aqui, isso daqui para cá. Beleza.
Agora já aparece o nome. Beleza, então a gente tem o nosso dataset. Então, aqui está os dados reais, então aqui a gente já tem tanto a imagem que está sendo exibida e o título dela, o que ela significa. A gente tem um sapatinho aqui, um tênis, uma sandália, enfim, a gente tem tudo aqui e está tudo classificado. Então, nosso objetivo é, como que a gente vai construir uma rede neural aqui, que é nosso objetivo, que consiga detectar, consiga treinar, consiga ser treinada aqui, dentro do Keras, e consiga detectar, classificar qual que é a classificação correta. Para isso, eu fiz um pequeno desenho aqui, que é basicamente como que a gente vai mexer aqui no Keras. Deixa eu ver aqui. É isso aqui, beleza. Isso daqui. Nossa rede aqui no Keras, ela vai funcionar dessa forma. Isso aqui é uma rede neural, então a ideia a gente tem a nossa imagem, e aí da nossa imagem, o objetivo nosso é transformar essa imagem aqui em uma entrada. Então, na nossa rede neural, a gente, pelo menos sem ser as convolucionais, a gente não trabalha com coisas bidimensionais, a gente trabalha sempre com um arrayzão, unidimensional. E aí a gente vai reduzir no nossa rede até chegar no resultado final. Como uma construção de uma rede neural comum. Então, aqui seria de 10 neurônios aqui, que é justamente... Então, a entrada seria 28 vezes 28, que é o quanto de pixel que a gente tem em cada imagem, que dá 784. Essa intermediária aqui é totalmente arbitrária, então é legal da gente testar algumas vezes. Enfim, tem alguns estudos que falam que se a gente usar uma relação de número de ouro, a gente chega a uns números melhor, mas enfim, não tem nenhuma coisa muito precisa. Então essa parte aqui, na quantidade desses neurônios da camada intermediária, elas são bastante arbitrárias. E da camada de saída, elas têm que ser justamente o quanto a gente quer. Então, se aqui tem 10 classificações, a gente coloca 10 aqui para a gente conseguir ter a camada de saída. Então, é assim que a gente vai construir a nossa rede. A nossa rede ela vai se comportar dessa forma. Então, como que a gente faz isso no Keras? Esse que é o nosso objetivo aqui agora. Para a gente fazer isso no Keras, utilizando o TensorFlow, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos dar uma melhorada nessas imagens. Se a gente for ver aqui, se a gente der um print aqui só para dar uma olhada, se eu pegar, por exemplo, a imagem 0 e pegar o pixel 0 aqui, deixa eu ver se a gente consegue dar um print aqui. A imagem 0 não, vamos colocar pixel 0 não, vamos colocar o pixel pixel 15, eu acho. Não, 15 não, vou colocar o 12. Só o que eu quero mostrar para vocês. É o seguinte, o que está aparecendo aqui vai de 0 até 255, que é a nossa escala de cinza. Mas a gente não quer isso, a gente quer primeiro que a gente vai normalizar ele, porque isso vai ajudar na nossa rede neural. Toda essa parte de pré-processamento, eu não vou abordar muito aqui, só essa parte aqui desse pré-processamento que é interessante. Mas sempre quando vocês forem mexer numa rede neural, é legal de vocês darem uma normalizada para a gente conseguir ter uns dados um pouco mais limpos na hora de construir nossas coisas. Então, como que eu vou normalizar isso? Eu quero primeiro transformar esses dados aqui. Eu vou dar um print isso aqui, só para a gente ver a diferença. Eu vou normalizar ele. Para normalizar ele, basicamente eu só vou fazer isso aqui. Eu vou substituir o valor dele aqui. Eu vou transformar só em um float aqui de 32. Porque ele está em número inteiro, eu só quero transformar em float. Aí depois eu... Beleza. E vou dar um print de novo, esse mesmo print aqui. Só para a gente ver a diferença. Legal, vamos executar isso aqui. A diferença é o seguinte, na primeira instância aqui, a gente tem um número de 0 até 255, como eu falei. Agora a gente tem o número de 0 até 1. Isso para a nossa rede neural, como a gente vai usar provavelmente algumas funções de ativação lá, seja a própria ReLU, ou seja alguma sigmoide, alguma coisa assim, é interessante que ele esteja em um padrão, para não ter uma discrepância de número tão grande. Então, a gente normaliza assim, fica melhor para a gente trabalhar. Beleza, depois da gente fazer esse pré-processamento aqui pequenininho, claro, teria como fazer outros pré-processamentos, mas depois a gente conversa sobre isso.
Vamos partir para como que a gente constrói um modelo aqui no Keras. Se vocês já usaram o sklearn, provavelmente vocês já sabem como fazer isso aqui no sklearn, como fazer uma rede neural, um MLP, se não me engano está escrito lá. Mas vamos fazer aqui no Keras. No Keras eu vou utilizar a parte de modelo sequencial, que eu acho que é a melhor forma de enxergar as coisas para mim. Eu vou criar um modelinho aqui, sequential. No modelo sequencial, eu gosto de usar o modelo sequencial porque é muito nítido o que cada coisa, qual coisa vem depois da outra. E aí, para isso, a gente consegue usar bastante na nossa imagem aqui. O que vem depois da outra? Então, a primeira parte da nossa sequência é justamente converter essa imagem em 2 dimensões aqui em uma coisa unidimensional. E para isso, a gente tem aqui, isso daqui é a API, então sempre quando vocês forem trabalhar com Keras, usem a API de referência, o link da API depois eu vou disponibilizar direitinho, mas aqui a gente tem tudo que a gente consegue fazer. E o que a gente vai trabalhar, basicamente, vai ser nesses core layers aqui. A gente vai usar essa parte aqui, cadê? Nos core layers, a gente vai usar o dense do core layer, e a gente vai usar o flatten, onde está o flatten aqui? Para a gente transformar, aqui ó, flatten layer, para a gente reshape, então a gente vai converter, transformar de uma dimensão para outra, a gente vai transformar de 2 dimensões para uma dimensão, porque a gente está trabalhando com imagem e vai transformar em números depois, no final. Então a gente vai usar esse flatten layer. O flatten layer, a gente abrir aqui, ele é bem simples, a gente vai colocar só qual que é o formato, e basicamente é só isso, a gente só transforma de um para o outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar do Keras mesmo, vai pegar o layer do Keras e vai dar um flatten aqui. Que essa aqui vai ser a nossa primeira parte do nosso processamento. Aí vai colocar um input shape, como estava lá estava descrito lá. E a gente vai falar que o input é justamente o 28 e 28, que é o que a gente tinha visto aqui. Que ele é um 28 por 28. Então a gente parte para essa primeira, a gente já chega nessa primeira parte aqui. Então a gente transformou de 2 dimensões para uma dimensão só. Aí depois a gente então quer continuar a nossa rede neural. Então o modelo sequencial, ele facilita bastante a gente trabalhar nisso, justamente por causa disso. A gente consegue logo em seguida colocar qual que é o próximo passo. O próximo passo da nosso modelo vai ser, ele vem do Keras Layers aqui, e a gente vai usar o modelo denso. O modelo denso, ele conecta tudo com todos. Então, é o modelo padrão de uma rede neural. A gente vai ter cada neurônio conectado com cada neurônio da rede seguinte. Então, a gente consegue... Esse que é o modelo denso. Então, a gente fala, ó, eu quero que você conecte todos do Flatten com o próximo denso. Então, ele vai fazer isso para a gente. Deixa eu mostrar aqui qual que é o denso aqui. Dense. Aqui, esse é o dense layer. Ele pede só para a gente informar quantos neurônios a gente quer colocar naquela camada. Então, eu vou fazer isso aqui com vocês. Dense, vamos colocar 256, que é o que está lá na nossa imagenzinha. Depois a gente pode testar com outras coisas. Outras coisas que a gente consegue definir aqui é justamente a função de ativação. Qual que é a função de ativação que a gente quer usar? Se a gente não usar nenhuma função de ativação, aqui ó, activation, ela vai ser o próprio linear. Então, a gente não vai ser nem relu, nem... Vai ser o linear. Então, recebeu o x, vai retornar x. Se a gente não passa nada. Mas vamos passar alguma coisa assim, só para a gente ver como que a gente a gente consegue mexer nas nossas camadas com bastante facilidade, colocar qual função de ativação que a gente quer em cada camada. Se a gente vem aqui, eu vou colocar, para a gente passar a nossa função de ativação, como que é? Activation. Aí, para passar, a gente consegue passar, por exemplo, só um relu, assim, se a gente quiser. Ou a gente consegue buscar lá do próprio TensorFlow, que aí não vai ter. TensorFlow, NN, né, Neural Networks, e a gente passa o relu aqui, por exemplo, assim. Beleza. Aí a gente já tem a nossa camada intermediária, que é a nossa camada escondida da nossa rede neural. Não, Bruno, Opa. Desculpe me atrapalhar. Duas coisas são, você pode copiar para quem acabou de chegar a parte anterior do Colab, os códigos anteriores e colocar no chat? Tá. Por Beleza. gentileza. Deixa eu passar aqui.
Deixa eu fazer o seguinte. Eu não sei se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Eu vou colocar qualquer pessoa com link. Tá. Deixa como leitor melhor. Tentem acessar por aqui. E também tem uma pergunta lá sobre o Flatten. Isso. Esse Flatten ele funciona igual o do NumPy, que ele vai transformar. Nesse caso aqui, esse Flatten aqui, ele está transformando de 28. Como se a gente fosse fazer. Quando a gente está trabalhando com matriz, em qualquer programa computacional, é sempre recomendável a gente transformar aqui essa matriz em um objeto unidimensional, que aumenta bastante a eficiência do nosso objeto. Então, é uma transformação bem direta, transformar uma matriz em um array. É isso que a gente está fazendo nesse Flatten aqui. Mas é basicamente o que o do NumPy faz também. Legal, beleza. Eu não sei se conseguem acessar esse link que eu mandei aí. Depois, qualquer coisa, se vocês não conseguirem, vocês me falem. Legal, bora continuar então. Depois que a gente colocar a nossa camada escondida aqui, bora para a nossa camada de saída, que é justamente a camada de classificação, onde que vai ser exibido. Vamos colocar uma densa de novo aqui, para a gente colocar. E aqui é importante, aqui não pode ser qualquer número. Aqui exatamente tem que ser o número que a gente quer que tenha na camada de saída. Que é qual vai ser esse número? Vai ser quantas classificações a gente consegue ter diferentes. Então, nesse caso aqui, a gente poderia, por exemplo, colocar um length aqui do classification name aqui. E aí a gente já resolveria o nosso problema. Mas assim, para a gente deixar um pouco mais visível, vamos colocar 10 aqui, que é justamente esse len aí que ia dar. E aí a mesma coisa, vamos deixar em vez da gente... E a gente sempre quer o valor, como a gente normalizou aqui, né, de 0 a 1, vamos colocar um softmax para a gente conseguir normalizar aqui a nossa saída também. Então, de activation, de novo, eu vou deixar o softmax. Deixa eu pegar esse negocinho aqui. Beleza, a gente tem isso daqui agora. Tem que colocar as vírgulazinhas aqui só, porque como é um array. Beleza, pronto. A gente montou nosso modelo. Agora tem alguns passos que a gente tem que fazer aqui no Keras, mas basicamente nosso modelo é isso. A gente consegue falar para o Keras, ó, eu quero que execute isso, aquilo, no modelo sequencial. Então, no modelo sequencial, eu acredito que é um dos modelos mais simples da gente começar a iniciar as coisas e falar para o Keras exatamente o que a gente quer. E claro, como a gente viu aqui no próprio API, tem como definir várias outras coisas aqui. Tem como definir o viés, o bias, né? Que depois a gente vai falar, vai dar para ver, ele vem o bias direto, mas dá para definir esse bias depois também. Tem como definir um monte de coisinhas aqui que eu não vou entrar em muitos detalhes, porque como a gente está iniciando aqui, é legal de ter uma visão geral. Beleza. Depois desse passo aqui, a gente tem que compilar o modelo. Na parte de compilação, model... Beleza. Para compilar o modelo aqui, a gente só tem que passar algumas coisinhas aqui. Optimizer, como que é? Optimizer. Eu vou colocar o Adam, que é o mais rápido, que ele compila bem rápido. Eu vou pegar o loss, eu vou pegar o... Como se chama? Sparse. Aqui é para a gente conseguir calcular a perda do nosso modelo. O categorical cross entropy. Isso, se eu não me engano é isso. Depois eu confirmo direitinho. Beleza, o que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando dessa vírgula aqui. E por último, vamos colocar umas métricas só para a gente ver qual que é o metrics, só para a gente ver qual que é a nossa acurácia, que acho que é interessante a gente ver. Beleza, a gente tem nossa acurácia. Vamos lá, vamos executar, vamos ver se isso daqui vai funcionar. Se eu não escrevi nada errado, beleza, ele compilou. Como que a gente sabe o que está acontecendo aqui? A gente vai usar um comandinho aqui do model, muito legal, que ele é um summary. Para a gente exatamente ver o que esse modelo tem.
E aqui a gente consegue ver exatamente o modelo. A gente consegue ter a visão do modelo como é que a gente quer. Então, primeiro ele vai fazer o flatten. Como eu disse aqui na nossa imagem, a gente tem o nosso flatten aqui, que transforma uma coisa bidimensional numa coisa unidimensional. E aí o shape de saída é 784, porque é 28 vezes 28. E aí depois ele passa para uma camada densa. A camada densa, ela tem 256, que foi o que a gente definiu aqui, só que tem esse número de parâmetros aqui. Esse número de parâmetros aqui, que quando você vê em notícias assim, por exemplo, tem uma notícia que saiu lá do OpenAI que tem uma rede neural que tem 1 bilhão, 3 bilhões a GPT-3 lá, tem 3 bilhões de parâmetros. Eles estão falando exatamente isso daqui. O que é o parâmetro? O parâmetro, nesse caso, é o peso de cada uma dessas linhas aqui, que é o peso da rede. Então, aqui esse daqui tem um peso, esse daqui tem um peso, esse aqui tem um peso, tudo aqui, todas as linhas aqui tem um peso na hora de construir a rede neural. Então, cada um desses é um parâmetro diferente. É isso que a gente armazena quando a gente for querer armazenar nossa rede neural e jogar para outro lugar. É isso que a gente tem que armazenar. São os pesos da rede, os pesos da nossa rede aqui são os parâmetros. E como que ele faz esse cálculo aqui deu quantos aqui? 200 mil? Ele faz simplesmente, ele pega 284 vezes 256. Isso daqui vai dar 200.704. Mas você fala, mas não está igual, tá? Aqui está 200.960 e aqui está 2.704. E como eu disse, aí que aparece, não é de forma explícita, mas é uma coisa que ele aparece, mas dá para configurar, que é o bias. O bias, então, cada peso, cada um desses neurônios aqui, vai ter um bias diferente. Então, a gente vai somar com o nosso 256. A gente chega nesse número aqui, 200.960, que é exatamente o quanto de parâmetro que a gente tem. O bias, a input dele é sempre 1, então dá para configurar isso, mas por padrão é 1. E é isso. E mesma coisa, quantos pesos que tem de 10 até 256? Vai dar, aqui, se a gente multiplicar direto, vai dar 2.560, mais 10 desse daqui, 2.570. Então, ao total, a nossa rede aqui que a gente acabou de construir, tem 200 mil parâmetros. Então, a gente consegue ver que esse número ele aumenta muito rápido. Legal, a gente construiu a nossa primeira rede aqui. E agora, como que a gente executa ela? O que a gente faz agora? Agora, para a gente executar ela, vamos dar uma olhada em como que nossos dados eles estão se comportando. Eu vou dar um print aqui. Deixa eu pegar isso daqui. Eu quero dar um print para vocês de tudo isso daqui. Só para a gente ver como que tá nossos dados aqui. Espera, pessoal. Enfim. Teste. Beleza. Beleza, a gente tem 70 mil dados ao total, mas são 60 mil para treino e 10 mil para teste. E os dois têm 28 dados de entrada, 28 dados de entrada, 28 por 28, e aqui é só um dado de saída, que é exatamente o número que a gente quer, tipo 0, 1, 2, que é exatamente isso daqui. Bora treinar então o nosso modelo. Vou colocar ele para treinar. Para treinar, é muito simples, que é exatamente qualquer outro tipo de modelo, assim, de API que você for usar. Ele tem esse mesmo modelo, que a gente coloca um fit aqui e ele treina. A gente só passa os dados, né? O xtrain e o ytrain aqui. E a gente consegue definir aqui epochs. Quantas épocas a gente quer que ele treine. Vamos colocar umas 5 aqui, depois a gente aumenta. Mas nesse caso aqui só tem que tomar cuidado para ele não dar ele não treinar demais e dar. Eu esqueci o nome daquele overrating, eu não sei. Eu esqueci o nome. Mas é tipo, se a gente treinar demais ele pode ficar muito enviesado com os dados que a gente treinou, e aí quando ele passa para o modelo real, ele não fica tão bom assim. Legal. Vamos colocar ele para treinar. Colocando ele para treinar aqui, ele vai demorar um pouquinho. Mas aí a gente, enquanto ele vai colocando aí, treinando, eu vou colocar um código para a gente testar essas coisas aqui. Vou copiar isso daqui, que eu quero exibir de novo essa parte aqui. Vamos colocar assim, pipipi, papapá, deixa eu ver. Tá, vamos lá. Eu quero exibir a imagem, mas aí eu quero que ele faça o seguinte. Reshaped, eu quero que ele tenha um X.
teste imagem index shape 28, 28. Beleza. Eu vou pegar a predição dele, só para a gente ter alguma coisa mais... Aí, para a gente usar o modelo, a gente usa exatamente esse predict aqui. Só para não mostrar, né, eu vou colocar um verbose 0. Aí no title eu vou colocar... Do título, eu vou colocar justamente o nosso... Deixa eu ver. Eu vou colocar isso aqui como um X-Label, para exibir embaixo, para a gente ter alguma coisa, a gente não ficar sem nada. Aí de título, eu vou colocar o argmax, depois eu vou falar um pouquinho dele. Eu vou importar o NumPy também. NumPy.max. Prediction. Vou importar o NumPy aqui, senão isso aqui não vai funcionar. Import, e faltou uma coisinha aqui. Isso daqui. Beleza. Legal. A nossa acurácia, então, aqui ficou em 90%, que é bastante alto para um modelo de 10 classificações. Então, se a gente chutasse qualquer coisa, em média, ele ia ficar com 10% de acurácia, porque ele ia chutar cada vez uma classe e ia ficar com 10%. Mas como tem 10 classes, 90%, é bastante de acurácia. Então, vamos ver se isso daqui suporta, como que suporta aqui nesse caso. Vamos ver se consegue exibir. Show, beleza. O que a gente está exibindo aqui? De título, aqui está exibindo as imagens, como eu tinha pedido, mas de título eu coloquei para ele exibir o que ele achou da predição. Então, o que nosso modelo está falando desse tênis aqui? Ele recebe esse tênis aqui e fala, o que é isso daqui? Aí ele falou, ankle boot. E aqui tem a resposta. Então, realmente, ele acertou aqui. Ó, aqui ele já errou. Aqui, calma aí, acho que ele está errando... Calma aí. Deixa eu ver, ele tá certo isso aqui? Senão ele tá errando muito aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Prediction, predict, reshaped, ppp, popopó. Isso, reshape. Ele vai pegar a imagem aqui. Legal. Trouser. Ah, tá, é certo. Aqui que eu coloquei errado. Aqui é um Y-test. Porque aqui eu estou usando o X-test, aqui tem que usar o Y-test. Beleza. Agora sim. Aqui está o que o modelo previu e aqui que está o que eu realmente é. Então, aqui nesse pequeno conjuntinho aqui, nesse caso aqui, ele acertou todos aqui, desses 10 aqui que a gente colocou. Então, a gente vê que realmente, para a gente construir qual que é o foco que a gente quer aqui? Como que a gente constrói o modelo? É isso que o workshop está tratando. Como que a gente construir esse modelo aqui? O resto é basicamente para a gente conseguir ver um pouco mais as imagens, ter uma coisa um pouco mais palpável. Mas o nosso foco aqui é justamente como que construir o modelo. Então, o objetivo do modelo, como que você vai construir? Você vai pegar lá na sua casa, eu quero construir uma rede neural. O que a gente precisa para construir uma rede neural no Keras? Eu recomendo que vocês sempre façam isso, desenhem ela, desenhem o que vocês querem que faça. E lembre-se sempre que o input e o output, eles têm que ser definidos por vocês mesmo, tem que ser o que a gente consegue colocar aqui. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um input lá 28 por 28, que é exatamente o que estava pedindo, o que nossa imagem estava pedindo, e a nossa saída, que seria aqui nesse caso 10. E esses intermediários aqui, são intermediários que a gente pode colocar o que a gente quiser. Aqui nesse caso aqui só tem uma camada escondida, mas como a gente colocaria mais camada escondida? Vamos tentar melhorar isso aqui. Se eu colocar aqui 512, eu vou dar uma turbinada aqui, 512 e 128. Eu coloquei várias camadas escondidas, né? Já coloquei 3 camadas escondidas. Se a gente for ver aqui o número de parâmetros que isso daqui tem, já tem 500 mil parâmetros. Se a gente for
treinar isso daqui, já vai demorar bem mais aqui, ó, já está começando a demorar mais de 10 segundos, o outro estava demorando uns 3 segundos, alguma coisa assim. E a única coisa que tem que tomar cuidado é para não dar o overfitting, para sempre não ter aquela coisa de treinar muito aquele modelo que ele chega a ficar muito preciso para esse tipo de teste, mas aí quando vai passar para o teste mesmo, ele já não consegue ficar tão bem. Mas beleza. A gente está aqui com mais uns 20 minutos de workshop. Outra rede que eu queria mostrar seria os autoencoders. Mas antes da gente passar para elas, eu queria saber, ficou alguma dúvida até agora? Ou a gente já pode passar para os autoencoders? Como que vocês estão, gente? Isso, overfitting. Esqueci o nome, gente. É isso mesmo. Legal. Se a gente está tranquilo, vamos falar sobre os autoencoders. Ele está terminando de treinar aqui. Beleza. A gente viu de novo, tá tranquilo. Vamos passar para os autoencoders. No notebook. Aqui. O que são os autoencoders? Eu tinha separado uma imagem aqui, que ele representa legal isso daqui, como funciona. Autoencoders, ele serve, para quem ainda nunca viu, ele é basicamente a gente pegar o nosso, um input e a nossa resposta é a própria input. Então, a gente quer pegar a nossa entrada, meio que dar uma enxugada, conseguir extrair features, então, porque uma rede neural, o objetivo dela é extração de features, então, extração de informação. E com essa extração, a gente tem uma compressão aqui, nessa setinha vermelha que está justamente a compressão que a gente tem, e a gente conseguir gerar com essa compressão aqui a mesma imagem da saída. E como a gente consegue ver aqui, obviamente vai ter erro, tem que ter erro, porque a gente comprimiu essa informação aqui para a gente conseguir transformar nessa final. Então, tem erro no autoencoder. Mas por que a gente usa o autoencoder? A gente consegue, as utilizações aqui, eu vou dar alguns exemplos, mas a gente consegue usar em vários contextos os autoencoders. Eles conseguem ser utilizados em, por exemplo, detecção de fraude. Detecção de fraude é um caso bem legal da gente usar o autoencoder. Que a detecção de fraude a gente treina um conjunto grandão de transações lá bancárias, não sei o que, a gente tem um monte de transação bancária, a gente treina tudo isso aí com autoencoder. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os inputs que a gente colocar das transações bancárias, vai comprimir essa informação, então a gente vai ter uma extração dessa feature e vai converter de novo. Vai ter erro, com certeza vai ter erro. Mas se a gente treina uma coisa grandona assim, com muitos dados, em média, porque como uma rede neural funciona, que ela tudo em média, ela vai conseguir extrair como que é o comportamento de uma transação normal, como que é o comportamento de uma transação monetária em média. E aí, pronto, depois que a gente treinar isso, a gente coloca lá na nossa detecção de fraude. Então, na detecção de fraude vai entrar lá uma transação. Se o autoencoder ele conseguir pegar aquela transação e converter nela de novo com uma tolerância de erro, beleza, ela não é uma fraude. Mas se a gente pegar a nossa transação, passar no nosso encoder e ele não conseguir transformar em uma coisa que é igual à entrada, quer dizer que ele está fora da média. Então, se ele é um fora da média, muito provavelmente essa transação é uma fraude. Então, aí a gente já tem um exemplo muito claro de como funcionam os autoencoders. Outra utilidade do autoencoder, como uma rede neural é uma extração de features, não sei se vocês já viram aquele negócio do DAWI. O DAWI, ele, em um momento lá dentro da rede dele, ele tem um autoencoder, que é basicamente, ele extrai o estilo, ele consegue extrair o estilo da imagem. Eu não sei se vocês já viram. Deixa eu até abrir aqui. Acho que é legal de ver. É isso daqui? Eu quero o 1 mesmo. DAWI. É isso aqui.
Esse DAWI aqui, ele consegue de texto transformar em imagem, mas ele consegue de imagem para imagem também. E qual que é o objetivo dele? A gente conseguir extrair estilo e conseguir extrair característica de uma imagem. Então, por exemplo, aqui, 3D Art, sei lá, ele consegue gerar através de imagem, através de texto, uma imagem, mas tem como transformar de imagem para imagem também, nesse caso. E é isso daqui é fantástico. E exatamente, usa um autoencoder debaixo dos panos ali, que ele consegue extrair e transformar na própria entrada. Beleza, então vamos construir nosso autoencoder aqui. Para a gente construir nosso autoencoder, eu vou utilizar bastante coisa aqui, para ficar um pouco mais rápido. Bastante coisa daqui. Mas aí a única coisa que eu não vou usar, eu vou utilizar o dataset de números. Eu já vou mostrar aqui como que ele funciona. Eu vou pegar isso daqui. Outra coisa é que a gente não vai precisar do Y, porque como a gente não vai trabalhar com uma classificação, então não tem uma classificação de fato, vai ficar um pouco mais simples. Deixa eu já mostrar o que ele é. Legal. Beleza, deixa eu exibir aqui. Vamos ver se isso daqui já mostra. Isso daqui não vai ter. Vai dar errado isso aqui por causa disso daqui, ó. Xtrain. O que ele reclamou aqui? Xtrain is not defined. Tem que executar isso aqui. E aqui eu vou colocar um negocinho só para ficar um pouco melhor, já que a gente não vai ter nada. Aí eu vou colocar o Y aqui também. Legal. Vamos ver se aqui já vai. Beleza. Esse daqui é o nome do nosso dataset. A gente vai trabalhar nele, que são de números, que é justamente a gente pegar esse número e transformar nele de novo. E eu vou só dar uma modificada aqui, para a gente ter uma coisa um pouco mais... a gente usar mais coisas. Imagens... Aí a gente só chama ele aqui. Eu vou utilizar uma coisa aqui, depois vocês vão entender por quê. Transform data. Eu vou passar um lambda aqui. Legal. Dá um negocinho aqui. Esse transform data ele vai ficar exatamente aqui. Beleza. A gente já consegue passar aqui. Show images. Deixa eu ver. Xtest. Aqui esse dataset aqui. Esse X. Vou passar isso aqui para cá. Isso daqui para cá. Vamos ver se aqui funciona. Beleza, funcionou. A gente já vai entender por que a gente vai mexer desse jeito aqui. Beleza. Legal, boa. Bora lá então. O que a gente vai fazer? A gente vai de novo dar aquele pré-processamento, né? Deixa eu pegar ele aqui. O pré-processamento que a gente fez foi exatamente isso daqui. A gente vai botar nosso pré-processamento aqui, mas a gente vai fazer isso com um teste também. E aí a gente vai fazer um reshape para a gente conseguir pegar as informações melhor. Eu vou escrever aqui, depois se tiverem alguma dúvida vocês me falem. Mas basicamente eu só estou fazendo o processo do flatten. Porque acho que aqui nesse caso eu não quero usar o flatten. Beleza. Deixa eu importar um NumPy aqui que eu não importei.
Beleza. E aí eu vou fazer isso aqui com o teste também. Shape. Beleza, vamos ver se isso aqui funciona. Beleza, exato. Eu transformei aquele 28 por 28 já em 784, que é o 28 vezes 28. Só fiz uma transformação rapidinha aqui. E bora pro código, então. Nosso objetivo, então, desenhar a rede. Nossa rede ela vai funcionar assim. Eu não defini nada de intermediário aqui, porque a gente vai definir juntos isso aqui. Então, esse aqui vai ser nosso autoencoder. A entrada vai ser a mesma coisa que a saída. Esse é o objetivo. Então, a gente vai conseguir ver isso nitidamente, como que isso aqui vai funcionar. Eu vou chamar, em vez de eu chamar de model tudo, eu vou dividir em duas partes. Eu vou chamar essa primeira parte aqui de encoder, e daqui para o final eu vou chamar de decoder. Então a gente vai ter duas redes, só que elas vão estar sequencialmente conectadas. Isso é uma coisa muito legal que dá para fazer aqui no Keras e no TensorFlow, que é a gente conectar redes, a gente conseguir trabalhar com redes, desconectar de um lado, conectar do outro, ele consegue ter essa flexibilidade muito grande para a gente conseguir trabalhar. Então, deixa eu mostrar aqui como a gente vai fazer. Encoder, stack, eu vou colocar o... Eu importei o Keras? Importei, beleza. Keras.sequential. Eu vou... Sequential, aqui. Vamos lá. Vamos pegar esse negócio aqui. Eu vou pegar esse dense aqui, só pra gente jogar aqui, pra ficar um pouco mais rápido. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês também. Eu não compartilhei. Compartilhar. Beleza, copiei o link e joguei aqui. Isso, gerador de imagens da DAWI. Legal. Vou concluir aqui. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar aqui o input. Input aqui. O input do shape. Aqui é só uma camadinha para falar qual que é o nosso input. É o 784. Exatamente o nosso input. Isso aqui a gente pode apagar. Legal. Agora o que a gente vai fazer vai ser assim, eu vou colocar aqui, por exemplo, 100, sei lá, vamos colocar aqui 256 de novo, 256 e 36 aqui. Esse 36 aqui é só para a gente conseguir transformar, a gente reduzir, ter um número baixo que seja quadrado, é só para a gente conseguir ter uma imagem mais legal. Mas depois eu executei aqui sem querer. Aí a ideia é que a gente tem o decoder, como eu falei, decoder stack. Aí no input, isso aqui vai ficar com 256 de novo, que a gente vai transformar. E a única coisa que a gente vai mudar aqui vai ser, em vez de ser relu, aqui a gente vai colocar um celu. E o input aqui a gente vai colocar, a gente só vai falar o input shape aqui. Input shape é 36. Só para a rede entender que daqui sai 36, então entra 36 aqui. E no final é a mesma coisa que a entrada. Transforma. E aqui, em vez da gente colocar um relu, vamos colocar um sigmoid. Só para a gente dar uma diferenciada também. Legal. Temos isso daqui, entra com 748, sai com 748, importante. Aqui sai com 36, entra com 36, depois vai para 256 aqui no meio. E conectamos todos. Aí nosso autoencoder. Eu vou pegar isso daqui. Eras models. Sequential. Aí eu vou conectar exatamente esse com esse daqui. Legal. E a gente vai só dar um compile aqui de novo. Autoencoder. Eu vou pegar o mesmo compilador que esse, para ficar um pouco mais rápido. Mas eu vou tirar algumas coisinhas daqui. Eu vou tirar esse metrics aqui. A gente só precisa da função de perda no autoencoder. Não que só precisa disso, mas interessante. E outra coisa que eu vou mudar aqui vai ser um binário aqui. Binary, Centropy. Beleza, vamos compilar, vamos ver se aqui vai compilar.
Legal. Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Se a gente der um encoder, a gente usar aquela nossa funçãozinha lá, o summary, vamos ver o que ele traz pra gente. Ele traz exatamente só essa pequena rede aqui. Tem um input lá, mas não está aparecendo aqui, mas ele não aparece aqui na rede porque ele não tem nenhuma camada de derivação, é só um input. Mas se a gente multiplicar exatamente o 256 por 784, dá esse número de parâmetros aqui, que é exatamente o que a gente já tinha feito da outra vez. E a mesma coisa sai com 36 aqui. Se a gente fazer isso daqui com o outro, com o decoder, a gente tem exatamente que entra 36, vai para 256, depois vai para 784. Legal, legal, boa. Bora pro próximo, então. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai treinar ela. Eu vou chamar de history só para a gente conseguir pegar o resultado. Vou pegar o autoencoder aqui. Encoder. Dar um fit nele. E é o que a gente vai fazer um xtrain. E como eu disse, como nosso input tem que ser a mesma coisa que o nosso output, então a gente vai passar o xtrain dos dois lados aqui. Isso que vai fazer a diferença lá no autoencoder. Eu vou colocar aqui épocas como 10. Eu vou colocar um batch size aqui, só para a gente ver o que a gente consegue fazer aqui. O batch size é para a gente conseguir dividir nosso conjunto em várias coisas. Eu vou colocar um shuffle aqui. Também eu vou colocar como true. E vou colocar o validation. Data. Sendo o xtest. E o xtest de novo. Legal. Vamos ver se daqui funciona. Calma aí, que ele deu de erro. Validation data. Eu escrevi errado, eu acho. Validation data. Legal. Deixa ele treinar aqui. Enquanto ele vai treinando, eu vou escrever um códigozinho aqui embaixo para a gente ver exatamente isso daqui. Encoded images. Eu vou usar o encoder aqui. O que eu quero transformar eu quero ver como que está compilado, como que eles extraiu essas imagens. Então, isso que a gente vai ver, isso que é legal. Ó. Predict. A gente vai passar o xtest aqui, de mesma coisa, xtest. E a gente vai usar o decoder aqui. Decoder. A gente transforma. O decoder é o resultado final. E daqui a gente passa para cá. Então a gente passou o xtest para cá, ele deu o encoded. E do encoded a gente passou o encoded para cá e ele deu o decoded. Legal, a gente fez o encoded e o decoded. Deixa ele terminar. O loss, a gente viu que o loss ele foi abaixando com o tempo, que é justamente o que a gente quer abaixar o loss. Daria para usar outras métricas para a gente conseguir abaixar mais ainda o loss. Eu só vou agora utilizar isso daqui, ó, esse show images aqui, que a gente vai ver toda essa mágica acontecendo. Eu vou passar o transform data, que eu falei que ia fazer mais sentido agora. Só para a gente conseguir dar um shape 28 por 28. 28. 28. Legal. Vou executar isso daqui. E vamos lá. Opa, o que deu aqui? Eu escrevi errado? Não, o que ele deu? Ele deu o erro graph executor. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Hello, celu, sigmoid. Ele deu encoder stack, decoder stack, Adam, binary centropy. O que ele está reclamando aqui? Deixa eu ver. Graph execution, inputs, não sei o que. P636, hello, celu. Ele não está reconhecendo o celu? Ué, que estranho. Tá. Ele conseguiu
Deixa eu ver se eu consigo executar isso daqui direto. Só. Esse daqui ele consegue executar? Tá, esse daqui ele conseguiu executar. Vamos exibir essa imagem aqui, a gente já volta para ali depois. Tá, essa daqui é a nossa imagem de entrada. Vamos colocar a nossa imagem codificada, que é exatamente esse encoded aqui. E aí a única coisa aqui, como é 36, eu vou colocar 6 por 6. Beleza. Beleza, olha que legal. Ele transformou, na parte de compressão do nosso autoencoder, ele transformou esse 5 aqui nessa imagem aqui, que não tem nada a ver necessariamente com 5, mas ele transforma isso em uma coisa menor. Aqui é 28 por 28, e aqui, nesse caso, aqui é 6 por 6. Então, a gente já consegue ver uma redução muito grande de dimensionalidade, o quanto de informação que ele conseguiu extrair. Agora, eu só quero transformar de volta. Decoded images. Vou colocar aqui o decoder stack. Stack.predict. E entra aqui, nesse caso, o encoded images. Vou fazer o seguinte, eu vou executar tudo de novo. Beleza. Enquanto vai executando aqui, gente, eu sei que já deu 3 horas e era nossa hora para finalizar o workshop, mas a gente até terminando aqui, eu tinha separado um outro material para a gente falar um pouco depois das redes convolucionais, mas aí acho que vai chegar um pouco mais apertado o tempo. Então, eu só vou dar um breve passado. O que vocês podem fazer? Opa, alguém tá... Bruno. Opa. Só interromper rapidinho. Questão... meio que já tá no final tudo, acabei de colocar no chat o link do Forms. Não, legal. Show, beleza. Preencham lá. Preencham aí, gente, o Forms para pegar o certificado depois. Fica show. Beleza. Eu só vou finalizar, gente. Aí depois eu queria que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim. Se eu falei muito rápido alguma parte, peçam para eu voltar e a gente conversa mais. E claro, todo esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, darem uma mexida, fazerem do jeito que vocês quiserem. Mas eu quero agora falar dos próximos passos, do que vocês conseguem fazer dentro aqui do Keras. No próprio Keras, tem vários exemplos bastante legais que vocês conseguem mexer. Então, o que eu recomendo? Vocês, quando forem estudar um pouco mais as redes aqui, abrirem lá o Keras, esse keras.io aqui, e ver alguns exemplos. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Onde que ficam os exemplos aqui do Keras? Eu estava procurando assim, Keras, LTSM, convolucional. Se não me engano é isso. Aqui, ó. Tem umas coisas muito legais que dá. Tem muitos exemplos bons aqui no Keras. E agora deu certo. Deixa eu só exibir isso aqui para vocês. Eu quero exibir exatamente isso aqui, ó. Olha que coisa legal, gente. Ó, Opa. O que ele deu aqui? Decoded. Ele deu... O que aconteceu aqui? Calma aí. Xtrain. Aqui é um xtest. Eu escrevi errado. Legal. Beleza. Olha que legal isso aqui. Nosso autoencoder. A nossa entrada era esse 7, 2, 1, 0, 4, 1, 4, 9, 5. 9 aqui. Ele comprimiu em uma coisa aqui que é meio que irreconhecível pra gente. E aí, o nosso decoder, ele com essa informação, com apenas esses pontinhos aqui, que não tem sentido nenhum pra gente, ele consegue transformar a imagem de volta. É isso que eu estou falando que ele conseguiu. Então, isso daqui, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo com o zip, com a gente zipar um arquivo. Quando a gente comprime um arquivo, a gente faz exatamente isso. Claro, aqui tem muito mais perda que um zip, e o zip a gente não quer ter perda nenhuma, né? Porque a gente não quer perder os arquivos que tem lá dentro, então ele faz de outro jeito. Mas daria para fazer um zip que utilizasse esse tipo de inteligência artificial, que a gente pega o nosso zero aqui, aí ele vai lá, um comprimidor de imagem, por exemplo, um JPEG, ele faz alguma coisa assim, mas ele faz uma coisa mais direta, ele não usa necessariamente uma rede neural.
Ele pega nosso 0 aqui, ou ele pega nosso 9 aqui, que é onde está o que tem mais erro, ele pega nosso 9, extrai as principais características do 9. O que ele precisa ter para conseguir reconstruir esse 9? O que ele precisa ter? Ele precisa ter isso. Apenas com isso daqui ele consegue reconstruir nosso 9. Claro, ele tem erro, mas ele conseguiu reconstruir. Mesma coisa com o 4, mesma coisa com o 5 aqui, onde tem mais erro. Mas ele consegue reconstruir esse tipo de imagem. Então, uma rede neural mais profunda, assim, tem esse poder, principalmente trabalhando aqui no Keras, a gente consegue dividir o que é um encoder e o que é um decoder. Então, a gente consegue fazer muito mais aplicações com esses autoencoders. Por isso que eu quis trazer hoje. Outra coisa que eu queria trazer mesmo era o convolucional, mas aí, como não vai dar tempo, eu só vou dar uma breve passada aqui, onde que ficam os convolucionais. Os convolucionais estão aqui. Provavelmente vocês vão usar principalmente as 2D, que é basicamente para a gente conseguir extrair as partes convolucionais, enfim, ter aquela parte lá de pad, de janela, que a gente consegue trabalhar nas redes convolucionais. O Keras, ele consegue trabalhar com isso. E como eu falei, os próximos passos, é legal de vocês entrarem aqui e ver alguns exemplos aqui. Esse exemplo aqui eu achei muito legal, que é Next Frame Video Prediction with Convolutional LSTM. Isso daqui usa muito conceito e uns conceitos bem mais densos, assim, uns conceitos bem mais legais que a gente consegue trabalhar. Primeiro, as redes convolucionais. Então, a gente consegue já trabalhar com as redes convolucionais aqui. O LSTM, que é basicamente para a gente conseguir prever no tempo, e isso daqui já começa a se aproximar muito com as redes que conseguem fazer tradução. O Google Tradutor usa o Transformer lá, usa algumas coisas assim, mas a princípio, no começo, eles usavam bastante o LSTM, que é basicamente para a gente conseguir ter a informação anterior. Então, tem aquelas redes de recorrência, isso a gente consegue fazer aqui no Keras também, as redes de recorrência. E como que a gente faz isso? Então, tem toda a rede aqui do LSTM. E só para mostrar a imagem aqui, o que ele tenta fazer nesse negócio aqui? Ele tenta prever, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ele tenta prever qual que vai ser, onde que vai ter o próximo frame aqui. Então aqui é o verdadeiro, então tem esse 1 e tem esse 4 aqui, ele vai se movendo, e a predição, ele tenta prever para onde que esse número vai, aonde que esse número vai estar andando. Então ele consegue ter essa previsão, e ainda, além de prever, ele consegue desenhar realmente o número, consegue ter, dá para entender um pouco. Claro, aqui fica um pouco bem mais confuso, mas ele consegue extrair esse tipo de informação. Esses exemplos aqui do próprio Keras é bem legal de trabalhar. Ele mexe bastante com bastante coisa aqui que a gente viu. Aqui é a construção, aqui ele não está usando o sequential, mas é basicamente a mesma coisa que o sequential, uma coisa vai conectando na outra. E é isso, gente. Depois, se tiverem alguma dúvida com Keras, alguma coisa assim, eu recomendo que olhem a documentação, mas também mandem mensagem lá para mim, a gente vai conversando mais, trocando algum papo, enfim, esse tipo de coisa. Legal, gente. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim? Senão a gente já pode encerrar e aí a gente depois conversa mais em outro momento, alguma coisa assim. Beleza, gente. Acho que tá todo mundo tranquilo. Então, última coisa, eu queria agradecer todo mundo que veio, todo mundo que ficou. E é isso, gente. Muito obrigado por virem. E bom final de semana, gente. A gente vai conversando mais. Até o próximo workshop. Então, Hype sempre tem um monte de workshop. Participem aí. E muito obrigado por virem, gente.